E aí, galera, boa noite. O pessoal vai entrando e a gente vai aguardando. Às 8h50 em ponto, às 20h50 a gente começa, tá bom? Boa noite, Rainer. Boa noite, Cetogênica de Portugal. Olha só que legal. Sejam bem-vindos. Boa noite, Neila. Tudo bem? Vão entrando, galera. Boa noite. Boa noite, Sueli. Boa noite, Clóvis. Boa noite, Tomás. Sejam todos muito bem-vindos. Começaremos já já. Deixa só o Marcelo entrar e a gente chegar no horário, né? Às 8h50 a gente começa. Como é que vocês estão aí em época de quarentena? Todo mundo bem? Show, 8h50. Enquanto o Dr. Marcelo entra, eu vou atualizar vocês aqui nas novidades que a gente vai ter na próxima semana. Né? Na próxima semana a gente vai ter 3 lives fantásticas, tá? 2 lives vão acontecer na terça-feira, certo? Na terça-feira, às 19 horas, eu vou estar falando com o Dr. Remolanda. Dr. Remolanda foi aluno meu de 93 a 95 e hoje ele está trabalhando diretamente com os testes relacionados. Oi, amor, boa noite! Ele está trabalhando com os testes relacionados aos protocolos para tratamento do Covid-19. Então a gente vai bater um papo sobre o estado atual da ciência, da ciência no tratamento da Covid-19, né? Como é que estão esses testes e que tipo de esperança a gente pode ter. Né? Vamos separar aí os boatos e tudo mais. Né? Na própria terça-feira, a Gabi, a minha namorada Gabi, vai estar entrevistando a Giz, que é uma confeiteira daqui de Fortaleza, uma confeiteira de mão cheia aqui de Fortaleza, então vai ser super legal. E na quarta-feira eu vou estar entrevistando o médico nefrologista gaúcho, o Dr. Alessandro Barilli. Então vai ser uma semana super show de bola, tá? Boa noite, Leidiana, tudo bem? Então, Dr. Marcelo já está aqui online, vamos chamá-lo para que a gente possa começar nosso bate-papo, essa parte 2 da nossa live. Doutor Marcelo! Fala aí! Cara, que Tudo sequência de lives, hein, cara? Eu cansei, cara. Pô, que lista de lives, hein, velho? Não é, cara? Show de bola. Tá Não, uma melhor do que a né? outra, cara. Vou tá assistindo todas, com certeza. Tem que aproveitar, aproveitar que o povo tá em casa, né? Porque quando acabar a quarentena, quando liberar assim as porteiras, vai ter tanta gente correndo para tudo que é canto. Pior. Cara, hoje em dia tu abre o Instagram, qualquer hora tem uma sequência de lives ali, né, cara? Exatamente. Show de Exatamente. bola. Eu recebi hoje, foi uma imagem com umas lives que vão acontecer de artistas aqui do Brasil. Cara, tem umas 50 lives até o final de abril e aumentando. Quer dizer, bom, pelo menos o pessoal não fica em casa sem fazer nada, né? Não, é o novo fenômeno, né, Não cara? é? E tem a vantagem de pessoal que faz essas lives, esses artistas que fazem a live, a gente que assiste, a gente senta no melhor lugar, a gente bebe a bebida que a gente quiser, É a gente verdade. come o tira-gosto que a gente quiser e o banheiro tá sempre limpo, né? Não poderia ser melhor, né, cara? É verdade, é verdade. Meu querido, tá tudo bem por aí? Tudo bem, cara, tudo bem. Ritmo alucinante. Eu terminei uma consulta agora, cara. Tô na adrenalina da consulta ainda. Ô, maravilha! Então vamos Mas eu aproveitar para... até me lembrei, assim, de te contar. Eu encerrei agora. Era uma senhora de 60 anos que participou do 12º workshop, que foi no início de março.
Certo. E tá num grupo de acompanhamento. E, cara, assim, é uma senhora de 60 anos que em 2 meses e meio, cara, perdeu quase 12 quilos, 11 quilos em 2 meses e meio. Nossa, que show. Mas o impressionante foi a melhora metabólica, assim, dos exames, sabe? Marcadores inflamatórios e do perfil lipídico. E principalmente aquele assunto que a gente estava falando, assim, sobre a curva insulinêmica. Sim, ela tinha uma curva insulinêmica inacreditável, porque ela tinha 99 de insulina pós-prandial. E eu me lembro que eu estava discutindo com algum dos parceiros médicos aqui do Instagram, e eles diziam assim, pô, mas 99 de insulina de um outro paciente. Dizia, eu nem sabia que chegava 99. Dizia, cara, de vez em quando me aparece. E essa senhora era uma que estava com insulina pós-prandial de 99 e hoje foi 19. O exame de agora deu 19, a insulina pós-prandial dela. Quase 12 quilos a menos. Bah, cara, muito assim, ó, bom, eu e ela vibrando no celular agora há pouco. Insulina pós-prandial de 99, meu amigo, eu vou dizer. Eu não sei o que é pior, se é a glicemia, ou se é a resistência à insulina, ou se é o pop do pâncreas para produzir tanta insulina, né? É, porque ela não tinha uma glicemia tão ruim, não era normal, 133, assim, não era normal. Mas às custas de uma hiperglicemia incompatível com saúde metabólica. Sim. E aí agora aquela glicemia que era 133, hoje é 111, mas em vez de 99, 19. Então é outro padrão, né? Outro padrão. Aí acontece aquela coisa... No rumo da remissão, né? Isso aí, eu comentei com ela, assim, esse ano nós vamos terminar. Ela estava usando medicação, cara, tirei a medicação dela agora, vamos fazer os próximos exames agora sem medicação. E aí entra naquela coisa, assim, né? Essa doença existe ou não existe? Bom, ela existe dependendo do comportamento e do padrão comportamental associado. Porque agora ela simplesmente está deixando de existir, né? Exatamente. Bom, e esse é um bom tópico para a gente começar falando. Eu queria hoje ver se a gente conseguia convergir esses dois assuntos, que é justamente essa questão da insulina, né? E que daí vem todo um espectro de doenças muito grandes, e o que é que causa, o que é que faz com que essa insulina possa aumentar. A gente sabe que a insulina é um hormônio que ajuda no controle, ajuda em vários aspectos, mas principalmente ele ajuda no controle da glicemia, né? O foco dele, né, é colocar a glicose para dentro das células na medida que você come. Então você vai sempre ter um aumento da insulina depois da alimentação, é claro. Né? A não ser que você coma só gordura, que é o único macronutriente que não afeta, né? Mas se você comer qualquer tipo de carboidrato ou qualquer proteína, você vai ter um pouco de aumento no caso das proteínas e um aumento maior no caso dos carboidratos. Exatamente. A minha pergunta para ti é a seguinte: o que é que pode fazer o corpo entrar num processo de secreção exagerada de insulina, independente de qualquer coisa, né? Quais são os fatores que desencadeiam isso? Isso. Cara, esse assim, ó, esse é sempre o motivo da primeira consulta quando o paciente tem diabetes já instalada ou quando tem resistência à insulina ainda não determinando a alteração glicêmica, sempre é explicar o fenômeno. A primeira consulta em geral é explicando o fenômeno. E eu sempre brinco assim que existe um caminho que é sempre igual na criação da resistência à insulina. Que a primeira grande coisa é a exposição a produtos processados, farinha e açúcar, porque o carboidrato não processado, ele não está associado com a gênese do diabetes tipo 2, da resistência à insulina. A gente vê aqueles povos com dieta tradicional à base de tubérculos e raízes, o caso dos diabetes tipo por exemplo, 2, né? nem obesidade, né? Então, na verdade, que já começa a falar contra aquela questão das dietas flexíveis e etc. Porque o nível de processamento é o primeiro item. Já que numa dieta de processamento mínimo não existe diabetes, nem mesmo numa dieta de mais alto carboidrato. Então, a primeira grande coisa é entender que essa doença só existe na presença de farinha e açúcar. Na ausência de farinha e açúcar, essa é uma doença que não existe. Esse é um ponto importante, porque chega a ser até constrangedor, porque a gente tem uma população mundial ficando diabética e essa doença não existe sem farinha e açúcar. Então essa é a primeira grande coisa, a presença de processados, farinha e açúcar.
A segunda coisa é um total muito grande de carboidrato para o total proteico associado. Então, a pessoa tem uma dieta de muito alto carboidrato. Poxa vida, isso para quem tem genética. Eu sou uma pessoa que tem a genética para desenvolver diabetes tipo 2. Certo. Já com o gatilho do passado desenvolvi. E hoje em dia basta que eu comece a me enveredar pelos caminhos da presença de farinha e açúcar, esses gatilhos genéticos vão ser disparados e eu me torno diabético de novo. Então a primeira grande coisa é a presença de farinha e açúcar. Sem farinha e açúcar não existe diabetes tipo 2. Certo. Segunda coisa, um total de carboidrato muito alto para o que a genética daquela pessoa tolera. E a terceira coisa é um outro ponto de discórdia, que é a frequência alimentar aumentada. Por que eu te digo isso, cara? Porque assim, ó, digamos que a pessoa consumisse os seus 100 gramas de carboidratos líquidos numa única refeição ao dia. E passasse o resto todo do tempo em jejum. Cara, é muito pouco provável que ele fosse ser resistente à insulina, porque uma frequência alimentar tão baixa mantém níveis muito baixos de insulina pela maior parte do tempo. Subiria então, depois da refeição, mas cairia e não vai baixar bruscamente, vai se manter baixa a maior parte do tempo. Então, a presença de processados, um total muito alto de carboidratos e frequência alimentar aumentada, é o que precisa para deixar uma pessoa diabética. Mas só um pouquinho. Pause, Henrique Altran. Mas não nos ensinaram a comer de 3 em 3 horas uma barrinha de cereal, um pão integral, uma fruta no meio. Porque se não comer vai faltar alimento para o cérebro e aí você não vai conseguir processar. O cérebro vai ficar sem energia. Olha o que eu falo. Nem eu me dei conta, assim, eu não sistematizei isso para a nossa conversa de hoje, porque eu fiz um chazinho aqui, nós vamos conversar, né? Mas olha aqui, ó. Presença de processados, um total de carboidratos muito alto, frequência alimentar aumentada. Só que não nos dizem que farinha integral, açúcar mascavo, frutas em grande quantidade são saudáveis, não nos mandam comer de 3 em 3 horas. Poxa vida, mas então essa não é a gênese do diabetes tipo 2? Exatamente. Exatamente. Cara, eu vejo na faculdade, eu estou fazendo uma cadeira que a gente está aprendendo a fazer dieta agora, né? E é interessante demais. A gente é obrigado, dentro dessa cadeira, a seguir uma diretriz de 45% a 55%, 45% a 65% de carboidrato. 60%, cara. Você já imaginou um negócio desse? E assim, como a gente está querendo passar na cadeira, o professor muitas vezes diz assim, cara, se não bateu determinado micronutriente, coloca rapadura. Arroz, coloca rapadura. Aí você fica, putz, cara, como assim? Porque é justamente isso que você falou da questão da dieta flexível, né? Essa questão de que você pode... O importante não é de onde vem, o importante é a quantidade que você está ingerindo. Eu acho que isso aí é uma balela muito grande, você acaba destruindo a sua saúde metabólica, né? Então, assim, ó, sempre começa a consulta, sempre eu falando sobre essas variáveis, e às vezes o paciente mesmo se dá conta, não, mas só um pouquinho. Eu venho de uma dieta onde eu tinha que bater 60% de carboidrato, onde poderia ser farinhas integrais, açúcares, e eventualmente tinha espaço para superprocessados. E me pediram para não ficar muito tempo sem comer. Eu disse, bem-vindo, é por isso que tu está sentado na minha frente agora. Exatamente isso. Exatamente. A razão é exatamente essa. E essa questão que você falou. E aí fica essa coisa louca, assim, que até hoje eu não me acostumo, e na outra live eu te falei que desde 2011 eu dou essas consultas, de pegar agora uma mulher, porque eu não posso nem falar de uma senhora de 60 anos, porque ela tá viva, ela tá bem, assim, agora tá, sabe quando tu vê que a pessoa melhorou, assim? E aí tu pega uma pessoa de 60 anos, que vinha com essas orientações padrão, e tu simplesmente diz assim, então agora nós vamos fazer o contrário. Nós vamos ir de trás para frente. Nós vamos criar um período de abstenção de processados, não vamos mais comer farinha, açúcar, óleo, frituras, álcool e seus derivados mesmo integrais. Nós vamos diminuir a frequência alimentar e não vamos mais beliscar nos meios. E nós vamos diminuir o total de carboidratos, incluindo restrição dos bons carboidratos para esse começo da dieta. Certo. Então é o contrário de tudo que sempre se mandou fazer. Só que aí em 60 dias, 70 dias, essa pessoa perde 12 quilos, os exames normalizam, ela ganha de volta energia, autoestima, vontade de viver. Por favor, né, cara? Para onde é que nós estamos indo? Pois é, e assim, aí vamos dizer, ela está com 60 dias, vamos dizer que daqui a 2 meses ou 3 meses, de repente ela faça os exames dela de sangue e o LDL aumentou. Aí, isso é motivo
né? Aí eu penso, Viu? Mas, viu? Agora o LDL aumentou. Tá vendo? O LDL aumentou, então você tá, né? Então, quer dizer, é uma medicina de números que não faz sentido. Então, sabe que assim, cara, eu faço uma espécie de não é treinamento, assim, é uma espécie de curso com os meus pacientes. Eu coloco eles em grupos de WhatsApp e a gente tem discussões de alto nível, assim, de ciência. Já começa lá no workshop, que a gente discute ciência de alto nível, e depois no comportamento de grupo a gente também discute. E eu deixo meus pacientes tão seguros que se triplicar o LDL, eles vão seguir fazendo a abordagem, vão fazer ajustes terapêuticos, assim, dietéticos, e vão se manter na abordagem porque eles têm conhecimento. Eu acho que a base é isso, assim, o que eu queria te falar, que eu vi quando eu terminei a consulta com ela e eu vi que eu ia começar a consulta, ia começar contigo falando sobre ela, que primeira coisa, conhecimento. Sim. E segunda coisa, o comportamento coletivo, assim, ela ter a confiança de saber de onde vem, tá no grupo ali, discute com o grupo as coisas, que é o que lembra que eu comentei da nossa outra live, que a gente tem que criar no mundo, assim, uma população de gente que faça com que as pessoas tenham a segurança que a dona Gladys me demonstrou agora, assim, que ela sabe que o que ela está fazendo está correto, ela está curtindo os resultados e ela está disposta a ir até o final porque ela tem certeza do que está fazendo. Aí ferrou, né, cara? Aí ganhamos o jogo. Exatamente. E é interessante porque essa abordagem que você usa nas suas consultas, que é uma abordagem informacional, educativa, para mim é de suma importância. Eu vejo que muitos profissionais eles têm medo de educar os clientes, porque ao educar os clientes, tem medo de que aquele cliente deixe de frequentar, né? Eu quando converso com uma pessoa, né, eu digo assim, cara, se eu puder te ensinar tudo que eu sei, para você não ter mais que voltar aqui, a gente só se encontrar para bater papo, para mim tá satisfeito. Cara, e essa é a sensação mais legal de todos, cara. Eu não sei se a Paula, uma paciente minha que eu dei alta há muito tempo, Paula Ferrugem, o nome dela, e a gente se encontra eventualmente no shopping, assim, se abana de longe, porque ela agora tá top, magra, super saudável, e ela é o exemplo que eu dou, porque foi a primeira vez que eu me liguei, assim, cara, que coisa bem boa é não ter mais aquela pessoa como minha paciente, cara. Exatamente. Lembra aquela conta que eu fiz? Eu moro numa cidade com 500 mil de habitantes. Eu atendo 2.000. Cara, tenho mais 498.000 pessoas para atender. Eu não quero, entendeu? Exatamente. É verdade. E, bom, então, farináceos, né? Você falou farináceos e açúcares. Você falou a questão da frequência alimentar. Qual foi o terceiro ponto? O total muito alto de carboidrato para o que a genética daquela pessoa tolera. Isso, certo. Aí é onde entra exatamente aquela resposta que você estava dando hoje no seu Stories sobre aquela pergunta que o cara fez, que eu gostaria de debater um pouquinho aqui. Isso. Se você se o ser humano se adapta a tudo, por que é que eu não me adapto também a comer doce, comer açúcar? Pois cara. Né? Essa é uma pergunta muito interessante. E é muito interessante, muito interessante. Aquele paciente é um paciente top também, muito, muito inteligente. A grande questão é a seguinte, ô Henrique, pensa comigo assim, ó, um humano adulto saudável consome um prato de carboidratos naturais não processados, como, por exemplo, aipim, batata doce, é um paciente ativo fisicamente, não é obeso, e a gente faz uma curva insulinêmica e a insulina dele de jejum, vamos chutar que era mais ou menos 3 ou 4, vai agora para mais ou menos 12 a 16. Maravilha, beleza, uma boa curva insulinêmica, maravilha. Agora esse mesmo paciente, ele começa a comer esse mesmo total calórico, só que não é mais aipim, batata doce, agora é pastel folhado de goiabada com Coca-Cola. E agora aquele pâncreas não vai mais a 12, 16, ele vai aos 60, 99. Sim. Essa é a adaptação. Mas o corpo não se adapta a comer bobagem? Se adapta. E claro por isso vai morrer. Porque as adaptações são incompatíveis com a vida. Exato. As adaptações envolvem hiperinsulinemia, hiperglicemia, o que cursa com hipertrigliceridemia, com dislipidemia, inflamação crônica e morte precoce. E ele vai segurar a onda enquanto ele pode, né? Mas chega um momento em que ele... Né? A beleza do mecanismo, Henrique, a beleza é apaixonante, porque assim, ó, o corpo tem, isso eu explico lá nos workshops, assim, ó, o corpo tem na genética a informação para resolver os problemas que o ambiente é capaz de expor,
E não tem nenhuma outra resposta a não ser a que está na genética. Só que essas informações genéticas são aquelas que foram acumuladas ao longo dos processos evolutivos. Então, o corpo só consegue entender uma coisa. Se a frequência alimentar é baixa, isso é um período de escassez. Se não tem carboidrato disponível, isso é um período de escassez. Se a frequência alimentar é alta e tem carboidrato, bom, agora é um momento de abundância. A abundância é anabolismo, a insulina alta é síntese. Exato. Só que agora nós estamos dando uma frequência alta de carboidrato processado, só que o corpo só tem a informação das raízes e das frutas numa frequência de 2 ou 3 vezes por dia, eventualmente na semana. Uhum. Então, qual é a adaptação? A adaptação é explodir com hiperinsulinemia, triglicerídeo, hipertrigliceridemia, obesidade, diabetes, hipertensão, doenças crônicas, tumores, e a gente morre com 50 anos. Essa é a adaptação. Então, a resposta daquele paciente assim, o corpo não gera adaptações a comer porcaria? Gera. Todas as doenças que a gente vê internados nos hospitais e as mortes precoces. Essa é a adaptação. E ele segura a onda enquanto pode, né? E até essas doenças aparecerem, ele está segurando a onda, né? Porque por exemplo, eu sou um cara magro, né? Eu nunca fui uma pessoa obesa, nunca tive, por exemplo, o peso que você teve. Eu já cheguei a pesar mais, mas assim, tinha uma composição corporal razoável. Mas, assim, existem pessoas que vão engordando, e se você faz um exame de sangue, ela se mantém, entre aspas, saudável. Claro, né? às custas de mecanismos adaptativos que vão levar à morte. Agora chega um momento, que é tipo assim, é como se você estivesse enchendo um balde, né? Chega um momento que derrama. Isso. Mas, cara, assim, para ver como a medicina vai evoluindo, e daqui um pouco... O Souto, cara, o José Carlos Souto falou um negócio que é real, que é assim, que o obeso e o diabético conseguem ir comendo bobagem porque não fica com um monitor contínuo de glicose e insulina. Isso. E eu vou um pouquinho antes e vejo assim, a pessoa come, para explicar bem isso que tu falou agora, Henrique. A pessoa come, eu estou comendo de tudo, mas o meu exame dá normal. Por exemplo, há 10 anos não se dosava insulina. Então, media ali glicose, dava 89, 88, 90. Mas hoje se sabe que tu pode ter 88, 89 de glicose com 4 de insulina ou 99. E isso muda tudo. Então, não é porque o exame está dando normal, é que o exame que tu estás fazendo não está mostrando o efeito deletério. Não está mostrando o que existe por trás, né? Claro. Então, a gente dosa colesterol hoje. Hoje já se sabe que o colesterol total é um marcador sofrível de risco. Assim, ele mais prevê outras características metabólicas do que risco cardiovascular em si. Mas se considerava ele como fator de risco até então. Então, dava normal. Viu? Eu estou saudável. Não, é que o marcador não é fidedigno. Não, é que esse marcador não demonstra o fenômeno. Não, é que a gente não conseguiu alcançar. Mas é óbvio, 2020... não existe obesidade saudável, né? Pronto. Então vamos assumir as coisas. Isso é um mito, né? Com bom senso, então, né? Porque por mais que você esteja, vamos até imaginar que os marcadores mais fidedignos estejam normais, né? Numa pessoa que está, sei lá, começando a ganhar peso. Existe uma tendência a você piorar cada vez mais. Não existe uma tendência a você... Claro. Né? Não tem jeito. A curva ela é ascendente. Você vai piorar cada vez mais. Mas olha aqui, cara, sabe que eu gosto da parte filosófica também, né? Porque eu acho que o paciente se identifica. Então tá, meu querido, tu estás obeso, 148 quilos. Eu tenho um paciente com 174 quilos, é o meu maior. Nossa. 174 quilos. Então tá, tu estás com 174 quilos e os exames deram normais. Então quer dizer que tá bem. Então o teu modelo de vida ele é um modelo adequado, então. Cara, não importa o resultado do exame, cara. Exatamente. Não importa. Exatamente. A pessoa chega a 174 quilos comendo o quê? Frango e brócolis? Não chega. Não, né, cara? Nunca. Então não faz diferença o exame, cara. Entendeu? É verdade. Se a gente vai entender que a obesidade e as doenças crônicas vêm do descompasso entre a realidade biológica e a realidade que a sociedade impõe. Então, as coisas que tem que fazer já não dependem mais do exame. O exame é a questão médica do ajuste e da queima de etapas, assim, tornar o processo mais saudável, mais factível, mais eficiente. Agora, o que tu tens que fazer, meu velho amigo, tu já tinhas que fazer independente do exame dar normal ou não. Exatamente. Surgiram 2 perguntas aqui, Marcelo, para a gente aproveitar esse tema.
Primeiro, a Gabi, minha namorada, ela perguntou o seguinte, ela é bariatrizada, certo? Tá, Ela é bariatrizada há quase 15 anos, eu acho. tá. E ela não consegue comer, ela não Não consegue consegue. ficar sem... Então aí É, já é uma questão é. específica, né? Isso é. Não, mas assim, ó, eu tenho vários pacientes que já fizeram bariátrica, vários, vários. A Certo, grande coisa é que realmente a minha variável minha variável preferida é a frequência alimentar baixa. Eu acho que os certo. períodos de jejum, eles são assim, eles são um reencontro com a ancestralidade. Eu acho que os períodos de jejum são uma coisa assim que nos devolve à humanidade, sabe? Uhum, Mas isso é uhum. uma coisa assim, tá provado que a restrição calórica voluntária, desde que bem acompanhada com um processo nutricional adequado, tem os mesmos efeitos positivos no longo prazo. E o paciente bariátrico, ele vai ter que cair para essa parte assim do controle voluntário das porções e da frequência alimentar. Porque magicamente a natureza nos colocou um estômago grande e um tamanho ideal de intestino delgado para que a gente não precise controlar isso. Quando o cirurgião foi lá e quebrou essa arquitetura, a partir de agora esse controle vai ter que ser voluntário. Certo. Então, o que nós podemos entender só? Que a gente vai ter que fracionar mais a dieta mesmo e que a gente vai ter que controlar o total proteico para bater meta proteica nas 24 horas de modo a manter a saciedade sob controle. É isso, Perfeito, assim, basicamente. Tá? perfeito. Não dá tanto trabalho. A única coisa é que quando o paciente não tem bariátrica, quando a gente ajusta o perfil hormonal dele, a insulina baixou, a leptina está melhor, não tem processos inflamatórios, a fome e a saciedade se ajustam de modo a produzir déficit quando o paciente tem sobrepeso. Isso se Uhum. perde na bariátrica. É a Entendi. única coisa. Então, a única coisa que eu digo assim, tem que manter esse paciente bem nutrido, porque a característica do paciente que me procura, que voltou a reganhar peso pós-bariátrica, é a desnutrição relativa. Assim, tu vai dosar ferro, ferritina, vitaminas, é tudo bem baixo, Certo. pelo padrão desabsortivo da cirurgia. Então, a primeira grande coisa é conseguir um aporte nutricional adequado e fracionar a dieta de maneira a tornar conveniente no dia a dia. Mas certamente, assim, com 3 ou 4 refeições no dia, consegue bater meta proteica e Sim, ficar bem sim, alimentado. sim. Isso se a gente jogar 3 ou 4 refeições numa janela alimentar boa, de 12 horas, 10 horas, 8 horas, torna fácil o processo. É só mais detalhado, mas é tranquilo. Então, bater meta e jogar com janela alimentar em vez de Certo. período de jejum. Entendi, entendi. Muito bom. Outra pergunta que surgiu aqui foi sobre algumas frutas, como coco seco, abacate, né? Que a gente sabe que tem frutas que... fruta é um espectro, né? Sim, Enorme. sim. Né? A Tomate é gente fruta, tem né? desde o quê? Desde banana, que uma banana tem 20 e tantos gramas de açúcar, até um pepino que não tem nada de Sim, açúcar, sim. Isso né? aí, é. Então, no meio do caminho, a gente tem frutas que têm uma quantidade muito boa de gordura, que no caso é o coco e o abacate, né? Isso, Essas beleza. frutas são bem interessantes, né? Para um ajuste dessa natureza. Top, com certeza, com certeza. Mas eu não entendi se a tua pergunta é relacionada ao paciente bariátrico ou Não, não, à mudança. agora já qualquer pessoa. Essa questão do coco, do abacate, são frutas interessantes para se manter, porque são frutas de baixo carboidrato e que você pode Isso, usar isso, com um pouco mais de isso. tranquilidade, né? A única coisa que tem que ser cuidado nesse tópico é a questão de que ambas têm uma densidade calórica bem grande. Não Certo. são itens de abuso, assim, por exemplo, usar coco seco como snack no meio da tarde e passar o dia inteiro comendo. Aham. Tem um espaço no período de mudança comportamental frente à dieta. Assim, parou de comer bobagem, agora está comendo coco. 1000 Certo. vezes. Faça Bom, isso. melhor Mas coco daqui do a que pouco. Doritos, né? Não. Então tem espaço, com certeza. Esses dias eu fiz uma pergunta para o grupo esse que eu estou acompanhando, que é assim, em que momento teria espaço o consumo de frutas, inclusive frutas doces, como banana, maçã, melancia, num contexto onde se objetiva uma dieta de baixo carboidrato? Mas como assim? São frutas de muito carboidrato? Não, mas tem papel na mudança comportamental quando vinha comendo um monte de bobagem e vai comer isso, né? A única coisa é que tem que ficar sabido e entendido que é uma fase, é um processo de adaptação e a gente vai ter que Certo. buscar um viés low carb depois. Então, digamos que uma boa transição seria depois abacate, coco, como snack, e depois eles começam a sair e fazer parte da refeição e não mais dos intervalos. E assim a gente vai Isso. fazendo uma transição legal. Legal, legal. Outra pergunta que surgiu também, que acho que também entra dentro desse papo que a gente está tendo, é quais são em relação ao jejum,
o que é melhor para a gente comer antes de começar e o que é melhor como quebrar esse jejum? Pois é. Cara, sempre assim, ó, a gente tem que sempre priorizar a proteína por um fator técnico interessante. E tu já até citaste esse fator, que assim, a proteína ela libera insulina também, mas ela também libera glucagon. Então, quando a gente vai entrar num jejum, por exemplo, vou fazer uma última refeição e vou cair para um jejum programado, porque eu quero fazer jejum, e eu termino essa refeição com carboidrato, com altos níveis de insulina, a minha chance de insucesso é muito grande, porque eu vou ter um pico insulinêmico depois, que vai me dar fome, tendência à hipoglicemia. O oposto, também, a saída do jejum tem um pouco a ver com isso, mas é ainda pior, porque sair do jejum com carboidrato faz com que chegue no intestino uma quantidade grande de carboidrato num momento onde a gente está com resistência à insulina. Sabe que o jejum produz uma resistência à insulina fisiológica para manter a glicemia normal. Então, o pico de glicemia pós-jejum é muito maior com carboidrato do que aquele mesmo carboidrato sem jejum. Não sei se eu expliquei bem. Sim, sim. É interessante isso que você tá colocando, porque muitas pessoas elas fazem o jejum pensando numa refeição lixo depois. Não, essa é a pior estratégia. É a pior estratégia que você pode ter. Exatamente essa é a por pior isso que você está falando. Estratégia. Assim, eu sou tremendamente contra refeições lixo programadas como recompensa. Eu acho que isso assim é sinal de que a pessoa precisa ir no psiquiatra e fazer uma análise. Não tá legal. Tá? Não tá legal. Uma coisa é quando a pessoa faz uma refeição lixo que foi eventual porque foi pega, por exemplo, uma festa surpresa que foi feito para a pessoa. Opa, deu uma travada aqui. Nada que não caia. Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou tentar colocar de novo. Foi, ele caiu. Vamos ver aqui. Cadê você, Marcelo? Pronto, estou chamando ele aqui de novo para não ter risco da gente errar. Cara, não sei, para mim pausou total aí. Pausou tudo. Foi. Pois é. Foi. Mas aí então, estamos de volta. O que era que tu estava me comentando? A gente tava falando sobre essa questão da saída do jejum e dessa questão dessa resistência à insulina fisiológica. Fala mais um pouquinho sobre resistência à insulina do ponto de vista patológico e como é que seria uma resistência à insulina fisiológica. Cara, assim, isso é uma coisa lindíssima de entender e explica, inclusive, alguns estudos com interpretações inadequadas. Muito importante isso, cara. Porque assim, o corpo ele está preparado para todas as exposições ambientais de tudo que aconteceu no nosso planeta até hoje. Então, o corpo está preparado para não comer carboidrato e está preparado para ficar o tempo que precisar sem comer, usando as próprias reservas. Perfeito. Só que assim, as hemácias, que não têm mitocôndrias, e os neurônios precisam usar glicose. Algumas células do sistema nervoso central precisam usar glicose. Quando o corpo percebe que não está chegando glicose do ambiente ou que não está chegando nada do ambiente, que é o jejum, naturalmente as células começam a responder menos à insulina para deixar a glicose disponível exclusivamente para as células que dependem dela. E começam a usar a gordura como forma de energia, todas as outras. Então as outras células começam a pegar a gordura e as células deixam a glicose circulante exclusiva para as hemácias e para o sistema nervoso central. Então, cada vez que a gente expõe o corpo a um ambiente de escassez, low carb e jejum sinalizam um ambiente de escassez. O corpo entra nesse modo de sobrevivência, que é gerar uma resistência fisiológica à insulina para destinar essa glicose. A outra coisa que acontece, Henrique, é o seguinte, quando a gente faz uma refeição low carb, com calorias suficientes, mas onde a fonte energética principal é a gordura, também existe uma resistência fisiológica à insulina. Isso foi muito mal interpretado por alguns estudos em roedores, que disseram que então gordura aumenta a resistência à insulina e que quem tem resistência à insulina não pode fazer dietas de baixo carboidrato porque a ingestão de gorduras aumentou a resistência à insulina.
É a Cara, história de que aumentou a resistência o à que insulina, causa que é um diabetes é mecanismo gordura, né? fisiológico. Claro. O que é ficar dizendo que o que causa diabetes é gordura, quando não faz sentido nenhum, Claro. Assim, né? por isso, mais uma vez, Henrique Altran, eu digo que o paradigma evolutivo é superior à medicina baseada em evidências, porque só estudando como o corpo se comporta em regime de vida livre que a gente vai entender por quê. A grande coisa é assim, ó, a gente tem que partir do pressuposto que o que acontecer em um adulto jovem saudável no jejum e no low carb é o certo, e depois ir em busca de tentar entender por que o corpo fez aquilo, e não tentar interpretar aquilo das maneiras que nos convém. Entendeu? Exatamente. Ah, não, mas aumentou a resistência à insulina, viu? Então tá. Então pare e estuda por que isso aconteceu. Porque se aconteceu, tem um motivo para isso. Certo, certíssimo, certíssimo. Tá? Isso porque eu vi que tem uma amiga minha que tem essa interpretação, assim, que se o paciente tem resistência à insulina, não pode comer gordura, porque gordura aumenta a resistência à insulina. É fruto dessa interpretação equivocada. Então, uma coisa é a resistência à insulina produzida pelo excesso de carboidrato e a frequência alimentar aumentada. Isso é uma coisa. Essa resistência à insulina vem até por mecanismos moleculares, assim, de down regulation de receptores, down regulation de transportadores, que é uma defesa da célula. Isso não acontece na resistência à insulina fisiológica. O núcleo da célula percebe o excedente de energia vindo da gordura ou a falta de energia vinda na forma de carboidrato e diminui a resposta de maneira fisiológica. São fenômenos diferentes. Certíssimo, certíssimo. E também tem que entender que um é um fenômeno fisiológico. É previsto pela nossa estrutura que vai acontecer. O outro não é um fenômeno fisiológico, é um fenômeno patológico. Isso aí. Né? Ele envolve uma condição totalmente diferente. Né? Na realidade, quando a pessoa tem resistência à insulina, ela está com um organismo repleto de açúcar, né? E não está dando conta de metabolizar todo esse açúcar. Não, a resistência à insulina patológica, né? Isso aí. E já o oposto seria, a verdade oposta seria isso, de que quando está faltando glicose ou faltando energia, não tem as reservas e o corpo prioriza usar a glicose para as hemácias e para o sistema nervoso. São mecanismos completamente diferentes. Perfeito, perfeito. Já que a gente está indo dentro dessa... Então, só para fechar essa questão do jejum, a melhor forma, então, de quebrar o jejum é com proteína e gordura. Sempre. Para entrar e para sair, sempre. Para entrar e para sair. Se você vai ingerir algum tipo de carboidrato, o ideal é que seja numa refeição depois que você já quebrou o jejum. Na fase alimentada. Depois de já estar alimentado. Então, por exemplo... sair do jejum com uma refeição proteica e depois de sobremesa ou num lanche onde for ter a proteína, usar carboidrato junto, mas não sair do carboidrato, não sair do jejum carboidrato. E a outra liberdade de consumir carboidrato seria o paciente que não tem resistência à insulina, que foi uma outra resposta que eu dei ali. O melhor é comer a fruta de sobremesa junto com a refeição? Depende. Para quem tem resistência à insulina, o melhor é não comer ou comer com proteína, mas quem não tem resistência à insulina, bom, quem não tem outras liberdades, né? Come a hora que quiser. Exato, exatamente. E é interessante isso também, porque quando você já deve ter, inclusive, feito essa orientação, quando você tem pacientes que estão em low carb ou que estão em dieta cetogênica, se você sugere, por exemplo, eles fazerem um teste oral de glicose, né, a curva glicêmica, eles vão falhar na curva glicêmica, né? Por conta justamente dessa resistência. Mas por isso que assim, ó, os laboratórios aqui da minha cidade todos já me conhecem, cara. E assim, ó, paciente meu não faz teste oral de tolerância à glicose com 75 gramas de glicose. Tá proibido, não faz. Primeiro porque paciente meu não come 75 gramas de glicose há muito tempo. E segundo que assim, ó, segundo que eu quero preparar o meu paciente para a vida real. Para a vida real. Então eu sempre testo eles com os pratos e as refeições que eles fazem. Então, quando eu estou com um paciente num contexto low carb, ele vai nesse contexto low carb e faz os exames dele. Insulina, glicemia, perfil lipídico. Quando eu começo a liberar carboidratos, ou eu quero testar a liberdade dele em consumir carboidratos, ele vai consumir não 75 gramas de um xarope com glicose, ele vai comer batata doce e vai fazer o exame depois. Ele vai comer fruta e vai fazer o exame depois. O meu paciente é o paciente da vida real, ele não é o paciente do laboratório. Como é que os laboratórios encaram isso aí? Cara, sabe o que eu achei mais legal de tudo? É assim, ó, porque eu comecei a pedir lá em 2011 a insulina de jejum.
Depois eu comecei a pedir insulina pós-prandial. E depois, por causa do cortisol, eu comecei a pedir das 17 horas também. E aí nenhum entendia, me ligavam. Cara, sabe o que começou a acontecer? No padrão dos laboratórios, inclusive um laboratório aqui que é tudo online, começou a aparecer no questionário padrão do laboratório. 8 horas, 14 horas e 17 horas. Eles mudaram o padrão do laboratório, cara. Olha só, muito bom. Agora tá bem legal, assim, todo mundo já entende, a maioria já consultaram comigo, assim, já entendem a lógica dos exames, então agora tá fácil. É interessante porque você acaba vencendo, mudando a realidade, né? Quando você trabalha com ciência realmente, né? Quando você trabalha com informação, né? Claro. Então, hoje em dia já é fácil, assim, eventualmente eles me ligam e dizem assim, doutor Marcelo, chegou um paciente aqui para fazer o exame da primeira consulta e não tem das 17 horas. Ah, tá, então eu não devo ter colocado, pode fazer, eles já estão acostumados a fazer. Legal. Me fala uma coisa, Marcelo, dentro dessa visão que a gente acabou de falar da hiperinsulinemia e tudo mais, onde é que entram aí os óleos vegetais, os óleos de semente, né? O óleo de soja, de canola, de algodão, de milho? Nossa, cara. Não, isso é uma coisa assim, ó. Lembra que eu te falei que eu precisei fazer química antes para poder passar no vestibular? Sim. E aí eu fiz essa extração de óleo no laboratório, cara. E na época eu não dava a menor bola, né? Porque eu não era nem estudante de medicina ainda. Então tu imagina ter que usar hexano, que é um solvente, é um hidrocarboneto, é um derivado do petróleo. Usar hexano, altas temperaturas e pressão para conseguir tirar um negócio cheio de impurezas e depois passar pelos processos de filtração e depois consumir isso, cara. Então isso eu não tinha nem ideia do poder negativo que teria, que só depois na medicina que eu fui entender a questão assim, ó, de qual é o papel do ômega 3 e qual é o papel do ômega 6 na estruturação de uma resposta inflamatória adequada. A primeira coisa é a gente entender que inflamação é uma coisa adequada. Inflamação permite que os tecidos se regenerem. O problema é a inflamação exacerbada, onde a cicatrização dificulta o exercício da função daquele tecido. Perfeito. Essa é a grande coisa, a diferença entre uma cicatrização adequada e a cicatrização no sentido de gerar uma cicatriz não funcional. E quando a gente consome esses óleos, todos eles, os óleos vegetais extraídos de semente, eles geram no contexto alimentar uma desproporção em muito ômega 6 e pouquíssimo ômega 3 para o mesmo total. Uhum. E aí o que a gente tem é uma conversão muito grande desses ácidos graxos em ácido araquidônico, que é um precursor dos processos inflamatórios. E aí qualquer processo inflamatório, desde um dedo que a gente bate na porta até uma artéria que começa a inflamar, tem um reparo inadequado, tendo perda de função, que é a raiz das doenças inflamatórias crônicas, doenças cardiovasculares, que é o que nos leva à morte hoje. E se você casa isso com hiperinsulinemia, pronto. Aí você então, por isso que na primeira consulta, né? O paciente escuta lá farinha, açúcar e óleo. Farinha, açúcar e óleo. Porque essa mistura bombástica de farinha, açúcar e óleo nos gera inflamação crônica e reparo de modo a perder a função dos órgãos, das células, dos órgãos e dos tecidos dos órgãos. Né? E quando a gente pensa nessa mistura de carboidrato, de farinha, né? Carboidrato refinado com óleo refinado, você não encontra essa mistura de gordura com carboidrato na natureza. Na natureza, jamais. Você não encontra, só no leite materno. Jamais. Mas o leite materno é feito para engordar o bebê, né? Mas tem uma notícia boa, né, Henrique? Os óleos vegetais poliinsaturados, eles não aumentam o colesterol. Verdade. Cara, onde é que nós estamos nos metendo, né? Não cara, a gente tá mexendo aí num terreno minado, viu? Ou então, assim, ó, eu acabei de falar sobre a desproporção ômega 3 e ômega 6. Aí tu pega a margarina e diz ali, rica em ômega 6. Não, tá entendendo? Cara, quando a gente começa a entender sobre esse assunto, a gente começa a dar uma desfilada, passeada no supermercado e começa a analisar rótulo de alimento, a gente fica embasbacado de como é que os fabricantes enganam as pessoas, né, com o objetivo, só por conta desses rótulos, porque a maioria de nós não tem esse conhecimento que a gente está compartilhando aqui nessa live, que você compartilha no workshop, que a gente compartilha quando está com as pessoas. Então,
Passa por uma margarina dessa, pô, se o ômega 3 todo mundo diz que é bom, o 6 Imagina o é ômega duas vezes 6, melhor. é muito melhor. Não é verdade? Essa coisa da indústria é cruel. Eu fiz química, eu não me formei porque eu não fiz os estágios lá. Infelizmente, eu só queria passar no vestibular. Isso eu me arrependo, assim, tenho um pouco de remorso porque tratei mal a química. Hoje eu sou apaixonado. Não. Mas a minha mulher completou, ela fez os estágios, se formou química. Vocês se conheceram na faculdade? Ela terminou e ela foi contratada, a princípio, para assinar para uma indústria de sorvetes, certo, na época. E aí ela chegou lá e já tinha a tabela nutricional, tudo pronto, e era só para ela assinar. E aí ela disse assim, não, mas eu gostaria de primeiro analisar o produto, né, para saber exatamente com o que eu estou lidando. Ela foi demitida na mesma hora. Porque eles não queriam que fosse feito nenhum teste, e aquelas tabelas, elas eram tabelas prontas, assim, que não condiziam em nada com o que era praticado na indústria. Sim. E hoje a gente pega um produto processado e diz, temos que olhar rótulos. Mas e eu posso confiar exatamente no que está escrito ali? Pois é. Esse é um problema, esse é uma outra questão ainda mais séria, né? Você tem o rótulo que engana, e tem o rótulo que engana porque está dizendo lá coisas que você não conhece, como ômega 6 e tudo mais, e tem aquele rótulo que engana porque está mentindo. Isso. Né? Isso. Tem todos aqueles truques que até tu já tratou um pouco aí sobre mudar o tamanho da porção para caber em porcentagem. Sim. Isso é um mundo... Só que esse é um mundo, Henrique Altran, que vou te dizer assim, pouco me interessa. Por quê? Porque, cara, eu quero comer ovo, eu quero comer carne, eu quero comer vegetais, eu quero consumir manteiga, eu quero consumir um bom azeite, eu quero consumir castanhas, nozes, isso não tem rótulo, cara. Não tem como me mentir, entendeu? Não tem como me mentir. Por isso que lá na primeira consulta eu digo aos pacientes assim, talvez possa abrir exceções, mas não agora. Agora faz as pazes com a dieta e não come as receitas da coisa, come a coisa. Come certíssimo. A coisa. Faz as pazes com a dieta. Para de procurar fórmulas mirabolantes de juntar não sei o que. Não, come a coisa. Pega uma coisa e come. Pega um pedaço de carne e come. Pega um ovo e come inteiro. Pronto. Terminou o problema. Então, os rótulos, toda essa baboseira assim de a gente tem que cuidar, o que vai... Cara, eu discordo um pouco, porque se a gente se basear... Eu quero ter uma vida saudável e longeva. E eu ainda basear o meu consumo em produtos que são rotulados, eu estou errando feio. Sim, sim. Corretíssimo. E outra coisa que eu também bato muito com as pessoas com quem eu converso é em relação a essa questão das receitinhas, né? Porque a galera gosta muito de receita e, assim, eu até entendo que nessa fase adaptativa de uma dieta, sim, eu acho até que é interessante, porque sim, a pessoa tá fazendo uma transição e tudo mais. Mas a gente tem que almejar algo que não seja tão assim... essas coisas assim, bolinho low carb, aquela coisa low carb. Isso. Né? Sabe que eu fazia isso e eu mudei a minha técnica, eu mudei a tática, o Henrique. Eu tenho feito assim, não, tu podes então comer uma receitinha, mas não agora, deixa para daqui um pouco mais. Começa com dieta de processamento mínimo. Porque eu percebi que era muito mais difícil desmamar das receitinhas depois. E se eu consigo criar uma relação melhor com a comida no começo, eu diminuo a necessidade da receitinha depois. E depois, quando a pessoa vai querer as receitinhas, eu tenho dito assim, o que vai nessa receitinha? Vai 100 gramas de farinha de amêndoa, vai não sei quantas colheres de azeite, não sei quanto xilitol. Eu disse, tá, então vamos fazer primeiro um teste. Pega tudo separado, as 100 gramas de farinha de amêndoa, as não sei quantas colheres de azeite, e consome elas todas separado. Come a farinha de amêndoa separado, toma o azeite separado. É impossível, mas na receita tu consegue. Então, fazer superávit calórico com produto de processamento mínimo é muito mais difícil do que comer a mesma coisa na forma de uma receita. Então, para quem quer perder peso, receitinha é tiro no pé. E assim, a gente não está falando aqui das receitas... elas têm o lugar delas, entendeu? Tem, você não vai fazer, com certeza. Você vai fazer uma festa de aniversário, você vai fazer um bolo, você tem que usar uma receita, pô. Claro. Você não vai fazer um bolo, sei lá,
Não Não, com rola, você tem que fazer certeza. uma receita, né, claro? Não, e tem um outro lugar ainda também, que é o seguinte, Henrique. Eu trabalho com meus pacientes assim, para eles ficarem casca grossa, para eles começarem a depender cada vez menos de coisas que não sejam eles mesmos. Certo. Então, olha só uma coisa que eu trabalho com eles assim, ó. Tá, comida é natural de processamento mínimo, comida de verdade, não beliscar, etc, etc. E aí daqui um pouco tu tá assim precisando de recompensa, tu tá, sei lá, estressado, trabalhou demais, dormiu mal, sei lá. E aí agora tu come uma receitinha dessas. Esses dias a Ana me deu umas trufas low carb de chocolate com amêndoa. Cara, eu comi aquilo assim, parecia que eu estava recebendo um abraço, assim, um carinho, tu entendeu? Aham, Então não precisa mais ser sonho de valsa, não precisa mais ser uma isso. pizza com Coca-Cola, porque a gente vai ficando tão casca grossa que uma receitinha já nos dá aquela recompensa que precisa para seguir a dieta Perfeito, adiante. perfeito, perfeito. Muito bom mesmo. Teve uma pergunta aqui que surgiu, Marcelo, falando sobre óleo. Foi a Kim Man SC. Ela falou o seguinte: troquei o óleo de peixe para óleo de chia e tomo uma colher de chá por dia. Nesse contexto, o óleo de peixe ou óleo de semente? Tá, Eu nem não, sabia que existia certa. óleo de chia. Pois é, né, que tem aquela coisa do ômega 3 vindo de fontes vegetais, né? Que é o Não, grande exato. erro esse, assim, de procurar na chia o ômega 3 que não se conseguiu nos Na produtos chia, animais. na linhaça, né? Que é Isso, isso. o ácido Isso nunca vai dar alfa-linolênico. certo porque a gente é muito ruim em converter o ômega 3 vegetal no EPA e DHA que a gente precisa usar para ter o efeito anti-inflamatório. Então, Exato. certamente essa resposta seria o óleo de peixe. Mas eu gostaria de dar uma outra resposta, que é a seguinte, assim, ó. Eu eu estudo todos os médicos que trabalham com essas abordagens parecidas com a nossa, assim, de entender a vida como um todo, beleza. Mas tem uma coisa que eu discordo e eu nem sei a tua opinião e eu quero escutar a tua opinião, Henrique. Claro. Que é assim, ó, cara, eu não gosto de suplementações, não gosto. Eu também sou bem. Eu não sou contra a suplementação. Eu acho que elas têm o lugar delas, mas Eu acho que é só assim, ó, em casos muito específicos. em casos bem específicos, mas assim, eu acho que a gente tem que conseguir trazer da nutrição Sim. os cofatores enzimáticos, os minerais, as vitaminas, o que a gente precisa para ter saúde. Quando tu tentar me convencer que a minha saúde e longevidade vai depender de 100 gramas disso e de uma dose daquilo e uma cápsula do não sei o que e uma colher, não quero, eu não quero, isso tem que estar errado, não faz sentido, Do não faz ponto de sentido, vista evolutivo, não faz não sentido faz nenhum. sentido, Não faz não sentido. faz Não sentido. faz sentido. A Então, gente não assim, ó, teria chegado aqui se a gente então, dependesse de não, mas suplementação. é que para conseguir isso aí teria que comer vísceras. Bom, então nós vamos comer vísceras. Ah, mas eu não Pronto. consigo. Bom, então a gente vai fazer um jeito de conseguir. Ah, teria que comer peixes e frutos do mar. Bom, então nós vamos comer peixes e frutos do mar. Ah, mas eu não consigo. Bom, Exatamente. então nós vamos conseguir. Ah, Tá? Ah, eu não como tantos produtos animais. Bom, então vamos buscar nas fontes vegetais, então, o que for possível e ajustar a dieta. Lembrando aham. que eu considero uma dieta adequada um viés carnívoro. Então, se a pessoa come nose to tail, Certo. Do focinho a do cauda. nariz até o rabo, bom, Aham. eu já sei, não vai faltar nada. Ah, eu não como Exatamente. tudo quanto é produtos animais. Bom, então vamos aumentar as variedades vegetais. Mas no momento em que a minha saúde depender de uma cápsula de espirulina, de uma porção de clorela, de uma cápsula de ômega 3, bom, então a minha dieta ainda não está eficiente. Exato, exato. Eu penso da mesma forma e eu converso com as pessoas também dentro dessa mesma filosofia. Tanto que hoje, assim, a gente vê Eu não queria usar a palavra corrupção, porque eu acho que é uma palavra muito forte, mas eu acho que é isso Sei, mesmo que já entendi, acontece, já entendi. né? Tanto dentro da medicina quanto dentro da nutrição, a gente vê uma associação muito grande dos nutricionistas com a indústria de suplementos, dos médicos com a indústria farmacêutica. Né? Sim. Então, quer dizer, o cara vai para uma consulta com o nutricionista, paga, sei lá, 300, 400 reais e sai de lá com 3.000 reais de suplemento para tomar. Isso, isso. Não pode estar certo, cara. Não funciona desse jeito, cara. Esse cara sai com 3.000 reais de suplemento para tomar e a dieta dele tem tapioca com banana e Não pode aveia estar no café certo. da manhã. Não dá Não pode estar certo. Não certo. vai, não vai dar certo. Então, Não vai dar assim, certo. tem vários médicos que eu admiro o trabalho, admiro o conhecimento, a coragem até de se expor, tudo, mas eu barra nessa parte onde começa, assim, onde a longevidade começa a depender
de suplementações. Não consigo concordar, porque conforme eu for deixando, eu não consigo publicar tanto no Instagram quanto eu gostaria. Mas o que o meu paciente aprende comigo é que o corpo, para ser longevo e saudável, ele tem que ser desafiado. Pronto. Um corpo longevo e saudável é um corpo que é um sobrevivente, que passa por aqueles processos de hormeses, assim, de perceber que precisa se sobressair, é um desafio. Pronto, deixa eu te interromper só um instantinho, Marcelo. Essa questão da hormese, do desconforto, eu acho que ela é fundamental. A gente já está chegando em 1 hora de live já, por incrível que pareça. Que loucura, cara. Tá? Então o Instagram já corta a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar essa live. Tá. Aí a gente Beleza. volta logo em seguida e aí a gente começa conversando sobre essa questão Beleza, da hormese, desconforto e tudo mais. Beleza? Show, beleza, pronto, valeu. Show de bola. Então a gente se encontra já de novo. Pessoal, beleza. A gente vai só encerrar e a gente já volta, tá? Beleza.